Gente, eu mudei completamente meu jeito de fazer arroz. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu só faço ele com o meu alho picadinho, que eu deixo já no pote, tudo bonitinho. Só que, gente, eu assistindo Pesadelo na Cozinha, que eu amo e pego muita referência com eles, eu fiquei louca pra provar o arroz que o Jacan tinha feito no penúltimo episódio, né? Que era um arroz bem temperado. E, gente, pensa num arroz gostoso, super temperadinho. Ele não sai caro, é super simples de fazer. E eu resolvi fazer no delivery também, pra ver como é que ia ser a aceitação, né? Dos clientes. E, gente, vale super a pena. Como vocês estão vendo aí, eu começo com a manteiga, cebola, alho, duas folhinhas de louro, né? Pela quantidade que eu vou fazer, mas se você for fazer menos, você coloca só uma. E tomilho seco. Ele usa tomilho fresco, né? Mas eu não consegui achar. Mas o tomilho seco, gente. E você refogando isso, incendeia a casa de um jeito, com um cheiro, que vocês não têm noção de como que fica. Fica um cheiro tão gostoso, gente. Isso vale super a pena. Eu antes achava que o arroz era só no alho, cebola no máximo e o sal. Só que, gente, fazer assim faz muito sentido. A comida fica muito mais gostosa. E claro que você pode complementar mais ainda. Só que gente, desse jeito fica muito perfeito. E finaliza colocando a água já quente, né? Até cobrir tudo e deixa cozinhar. No meio do processo, só dá uma mexidinha. Eu gosto de já mexer no começo assim, na hora que eu coloco a água pro arroz já não começar todo grudado para ele soltar, mas no meio do processo já dá para ir mexendo também, né? E agora eu vou arrumar a minha nova aquisição, gente. Ai, eu tô tão feliz. No último vídeo de vendas, né, eu postei que eu tinha acabado de comprar o Richô. Vocês me deram muitas dicas. E nesse domingo funcionou muito melhor, né? Teve uma seguidora muito querida aqui que falou que a água tem que encostar nas cubas. E, gente, passou o dia inteiro muito quente, muito bom. Eu amei. Nossa, é muito bom, como eu falei, né, gente? Vale super a pena ter um Richôzinho desse. E esse pequenininho coube perfeitamente aqui em casa, né? Pegou, assim, um espaço perfeito. E como vocês estão vendo aí, gente, eu já começo o dia arrumando tudo. Eu ainda não tinha queijo triturado, por isso que eu já tô triturando. E meu marido, nesse horário, estava saindo pra ir na feira. Já era 11 horas, então a loja já estava aberta, né? Mas como é cedinho assim, num domingo não tem tanto movimento. E minha filha queria ir na feira com ele dessa vez, então eles saíram. E eu fui arrumando tudo, triturando o queijo, gente. Ai, trabalhar com queijo assim triturado é tão mais fácil, tão mais... Ai, é muito melhor, gente. Que nem... Às vezes eu trabalho com ele fatiado quando eu não consigo achar a peça, mas assim... Ai, gente, eu acho que economiza mais queijo, ele rende mais na marmita. Eu não sei dizer, gente, mas eu prefiro trabalhar com queijo triturado. E enquanto eu tava fazendo ali, o purê também já tinha acabado de ficar pronto, aí eu já coloco aí no Richô. E, gente, o purê, ele resseca, né, como teve algumas seguidoras que falaram, mas é muito pouquinho, é só a camada de cima, ele em si não fica, ou se fica, tipo, sujinho ali na lateral, né. Aí ele acaba ressecando só esses pedacinhos, mas não inteiro. Tá dando super certo esse Richô trabalhar desse jeito. E eu tô conseguindo administrar muito bem a comida, né? Então, nesse horário aí, chegou o primeiro pedido. O arroz já estava pronto, mas eu gosto de deixar ele descansando ali um pouquinho na panela, antes de jogar no Richô. E logo em seguida chegou outro pedido igual de estrogonofe, por isso que eu estou separando em duas frigideiras, porque o do primeiro pedido já estava descongelado e acabando já de dar uma fritadinha, né? Então eu já fui preparando o molho dele também, que eu faço com o meu molho de tomate caseiro, requeijão e creme de leite, que eu acho que o estrogonofe tem que ser assim, gente, simples e fica delicioso. E uma coisa que eu estou fazendo para não ressecar o arroz no Richô é que quando ele fica tampado, ele acaba acumulando água ali quando a gente abre. Então na hora que eu abro, essa água que está acumulada ali em cima do vapor, eu deixo ela cair dentro do arroz. E assim, gente, vai o dia todinho, muito tranquilo, não resseca, não gruda e dá super certo, né? O primeiro pedido que tocou, aliás, esses dois primeiros pedidos que tocaram eram o estrogonofe do combinho com coquinha. Então ele vai somente o arroz, o purê e a batata palha, né? E nesse domingo, gente, eu fiz a besteira de esquecer de comprar o saco craft, então eu tive que mandar esses primeiros pedidos aí na sacolinha, porque era pouquinho, era só a coquinha, né, além da marmita, para deixar o saco craft que eu tinha para caso chegue pedido de 2, 3 marmitas, ou com acompanhamentos, né, que aí eu acho muito melhor, ou a executiva, que ela precisa ser mandada no saco craft, não tem como mandar a executiva nessa sacola, gente. Eu acho muito feio, nossa, pra mim era o fim, eu tá mandando na sacola, eu sei que é o comum,
Mas como eu já sou acostumada a mandar no Saco Craft... Ai, gente, eu não sei, eu tenho muito preconceito com essa sacola. E tirando dúvida de seguidoras novas aqui, né, do canal, eu faço assim, gente, quando com a proteína, depois de pronta, eu coloco de novo na fritadeira para ela poder descongelar e reviver o empanado. E é jogo rápido, gente. Eu nem cortei, eu só acelerei o vídeo para vocês verem. É muito rapidinho, é coisa de 2, 3 minutos. O frango já está descongelado e crocante de novo, tá? Então é isso, eu faço a produção, congelo. Quando chega o pedido, com óleo bem quente, coloca ele lá dentro de novo, que aí descongela. E ele não fica ressecado, não fica duro, fica suculento, fica no ponto de comer, gente. Fica muito bom. E as berinjelas de banana, eu congelo ela e jogo na fritadeira quando chega, né, gente? A berinjela é diferente, eu não deixo pronta, né? Como eu expliquei no dia de produção, eu só deixo empanado e congelado. E faço ela só na hora que chega. Porque assim, ela não corre risco de escurecer e nem de ficar mole, né, gente? Eu fico meio receosa de deixar ela frita, como as proteínas. E como também é jogo rápido, gente, e não é uma coisa que precisa cozinhar por muito tempo, é tranquilo fritar na hora que chega, né? Então, esse primeiro pedido que eu estou preparando era uma parmegiana, né? E com 2 adicionais de arroz. Por isso que aí eu já tô montando. E desculpem o ângulo da câmera, gente. Como eu expliquei há uns vídeos atrás, a minha ring light quebrou. Mas graças a Deus eu já comprei outra. Já chegou, mas pena que não chegou no domingo, né? Então vão ter alguns takes que estão assim nesse ângulo ruim. Mas vai acabar, gente. O que eu comprei, o modelo que eu comprei do tripé, vai me ajudar muito a fazer os ângulos que eu sempre quis fazer aqui pro canal, pra vocês verem melhor as marmitas. Então, no próximo vídeo aí que eu postar, vocês vão ver. E vão ver que o ângulo vai estar muito melhor também. E a iluminação também, porque além do tripé novo, eu também comprei uma ring light pra também ajudar aí na questão da iluminação. Gente, vocês vão ver, a qualidade do vídeo vai melhorar muito. Então tenha só mais um pouquinho de paciência, que é só esse vídeo aí que ficou o ângulo horroroso, tá, gente? Mas o próximo, eu prometo que vai melhorar. Enfim, nesse momento tinha chegado esses 2 pedidos juntos, né? Então, um era na executiva e o outro era na marmitinha P, normal mesmo. Então, a executiva era com arroz e feijão e purê e berinjela empanada. As berinjelas que eu estava fritando era para esse pedido. E era uma parmegiana de frango também, tá, gente? Então, vocês vão ver que vai repetir muito, muito, muito nesse domingo. A parmegiana de frango é o que mais vende, não tem jeito. Ah, e só mais uma coisa sobre o richô, gente, é que ele não cabe a quantidade completa de arroz que eu faço naquela panela, né? Eu fiz 3 xícaras bem grandes, então rende bastante, é quase 1 quilo de arroz naquela panela. Então, eu divido em 3 vezes pra poder encher o richô, o que pra mim não é um problema, né? Como eu expliquei no dia que veio, eu achei esse tamanho perfeito pela quantidade de comida que eu faço. Então, por isso que aí o arroz já tava acabando no richô e eu já fui buscar na panela, né? Mas pela quantidade de purê, de molho, de feijão que eu trabalho, gente, esse espaço do richô pra mim é perfeito. Então, o do arroz nem me incomoda de ter que ficar repondo, né? E como eu disse, mais uma parmegiana de frango com purê e batata palha. Só que a diferença é que essa tinha arroz e feijão e era uma marmitinha P. Ai, gente, já consegui repor aqui de novo, né, o arroz, o feijão, o purê tem bastante molho também, mas, gente, eu vou falar, isso aqui dá um adianto, ó, eu vou falar, dá adianta demais, você tocar todos os pedidos de uma vez, eu consegui entregar todos, e a maioria já foi entregue, só tem um pedido que o cliente ainda tá chegando, que era um pouco mais longe, mas já consegui entregar tudo, gente, em coisa de, acho que foi o quê? Deixa eu ver, ó, o primeiro pedido tocou 1h35, agora é 1h58. E eu consegui entregar 4 marmitas já. E a quinta já tá chegando no cliente. Então, gente, vou te falar, esse negócio não é um adianto de vida. Eu já imaginava que seria, né? Mas já tá com a fritadeira ali ligadinha, bem quentinha. Agora eu não desligo ela mais no 0. Eu deixo sempre em quase 50 graus. Pra quando chegar o pedido, o óleo já tá bem quentinho. E é muito rápido refritar a proteína, né, o frango, a carne, o que seja, é muito rápido de jogar ele ali, baixar em 2 minutos ele já tá descongelado, crocante, tudo certinho, e com tudo quente é só montar e despachar, gente.
Aí eu tô muito feliz que antes da 1 já tô com 4 pedidos aqui na loja. Hoje tem tudo pra ser muito bom de vendas, né? Tomara a Deus que seja muito bom. Só a Kita que não tocou ainda, mas se Deus quiser até mais tarde toca. Então, passando pro próximo pedido, era mais uma parmegiana de frango na marmitinha P com arroz e feijão, gente. E como eu falei, gente, foi muito adiante. Ali eu tinha falado que era de 1 hora, né? 1h35, mas era 12h35, né? E a outra foi antes da 1, faltando 2 minutos pra 1, já tinha entregue, né? Na hora que eu tava gravando ali. Eu acho que ficou meio confuso, mas deu pra vocês entenderem. E, gente, nesse dia parece que eu até comentei com meu marido, né, editando esse vídeo. Parece que eu montei a mesma marmita 10 vezes no dia, porque foi quase todas escolhendo acompanhamento de batata palha com purê e a parmegiana de frango. Gente, foi muito desse jeito. E nesse momento, graças a Deus, o meu marido já tinha chegado da feira, porque aí eu parei de ficar subindo e descendo essa minha escada aqui. Porque esses primeiros pedidos todos eu estava anotando, fazendo e entregando pro motoboy. Então, eu consegui ser rápida, graças a Deus, para poder mandar todos eles, né? Mas é muito ruim, gente. Porque ficar subindo e descendo a escada, cada marmita que toca ali, nossa senhora, mas enfim. Então, quando ele chega, eu já corro para poder fazer a couve, porque eu tenho muito medo dela estragar rápido, né? Porque a couve, infelizmente, é muito sensível. E no domingo estava calor, né? Então, dá pra ver que ela estava até suando. Então, quando eu comecei ali, já até tocou pedido. E aí é assim, gente, é fazendo o pedido e fazendo o que tem que fazer pra poder dar certo, né? Não perder nada. E a couve também, gente, eu só refogo ela ali numa manteiga, no alho, com o sal e tempero baiano. Deixo ela murchar um pouquinho e já espero esfriar e já coloco pra congelar, né? Eu já congelo ela pronta também. E quando chega o pedido novamente, depois dela congelada, aí eu só jogo na frigideira pequenininha, sem mais nada, e deixo ela descongelar de novo. Também é coisa muito rápida, tem que ficar esperto, né, pra não queimar. Mas é jogo rápido, gente. 2 minutinhos também já tá descongelado, fresquinho, parece que foi refogada na hora. Então, congelar couve foi a melhor coisa que eu fiz, porque couve também é um acompanhamento muito barato e eu perdia muito à toa, né? Porque a couve, infelizmente, de um dia pro outro, ela já não está tão legal. Mas congelada, gente, você pode congelar ela até crua, do jeito que chega, você porcionar e congelar e refogar na hora. Mas eu já prefiro, porque eu tenho um controle do sal, do tempero, de saber que todas vão do mesmo jeito. Não corro risco de salgar ou acabar de esquecer o sal na hora que chega o pedido, né? Por isso que eu já gosto de deixar tudo meu já temperado, já pronto, porque eu sei que não vou salgar, né? Nada. Então, depois que eu dei o adianto ali na couve já, gente, aí eu fui montar o bolinho que já tinha nesse pedido do frango ali, que eu estava grelhando na hora, que era um bolo chocolatudo, que é só um bolo de chocolate no pote. E os bolos eu monto na hora, né? Eu acho que muita gente não sabe ainda que eu trabalho com doces, porque ele não sai com tanta frequência mais, né? São poucas vezes que sai o bolo, mas eu trabalho com bolo e brownie, né? E é muito bom, gente, vocês terem sobremesa no cardápio de vocês. Não deixem de ter, nem que seja pronta. Vocês comprarem pudim pronto, barra de chocolate, tudo, mas tem opções. E vocês estão vendo ali que o meu pequeno tava ali do meu lado, né? Nesse pedido, ele não desgrudou de mim. E ele ficou ali o tempo todo. Ai, gente, uma das vantagens de trabalhar em casa é essa, né? Mas, enfim, focando aqui no pedido. Aí eu já fui montando aí a marmita também do cliente, que era com arroz e feijão, o acompanhamento de purê. E só que ao invés da batata palha dessa vez era farofa, né? E o filé de frango grelhado. E o meu pequeno nessa hora tava de um jeito que eu tava indo de um lado pro outro e ele acompanhando atrás, parecendo uma sombrinha, né? Eu não entendi por que ele tava ali, eu não lembro, gente. Eu não sei se ele tava querendo alguma coisa, porque esse menino só veio assim pra cima de mim quando ele quer alguma coisa, sem vergonha, né? Mas, enfim. Aí eu terminei de montar e graças a Deus ainda tinha saco craft pra mim poder montar, então eu coloco tudo ali juntinho e ainda tinha mais um adicional de Coca-Cola na lata e eu acho que deu pra vocês verem bem que eu coloco a marmita de um ladinho e as coisas do outro, né? E parti já pra poder empanar as bananas. E graças a Deus, nesse momento, gente, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas não tocou pedido, né? Porque eu fui correndo já fazer. Geralmente quem faz isso é o meu marido.
Graças a Deus, gente, eu não empano mais banana, porque é uma que eu odeio. Empanar é a banana. Eu acho muito chato. E a berinjela também, quem tá empanando é ele. Só que no domingo não tem como, porque ele é bem lentinho, né, gente? E eu sou bem mais rápido que ele. Então não dava pra mim ficar esperando ele empanar, ele leva muito tempo. Coisa que eu levo, assim, de 20 a meia hora no máximo para empanar. Ele leva uma hora e pouquinho, né? Porque ele vai... Mas ele faz melhor até que do que eu, gente. Porque ele é muito, assim, metódico, né? De fazer. Mas, enfim, no domingo não tem como. Porque se chega pedido, eu preciso que libere espaço para mim, né? Porque a gente faz tudo na mesa, então eu preciso ter espaço para trabalhar para poder montar. E na banana e na berinjela eu também já estou usando o creminho, né? Que é a farinha de trigo com água. E eu temperei ela com um pouquinho de tomilho só, porque como era banana, eu não coloquei sal nem outro tempero. Porque, gente, pensando, eu acho que eu fazia errado. Porque eu empanava com a farinha de trigo, o ovo e a farinha misturada, né? Que é essa farinha panko com farofa. Só que geralmente uma pessoa que compra a berinjela empanada é porque geralmente não come carne, né? Aí eu não sei se eu fazia certo o que fazer com ovo, porque vegano não pode comer queijo. Mas vai que a pessoa é vegana, mas come o queijo. Aí eu não sei, né? Então eu parei de usar o ovo e tô usando a farinha. E também sai mais barato, né, gente? Porque é só ali a farinha é ridiculamente barata, com água que nem conta. E o empanado sai infinitamente mais barato. Meu Deus do céu, gente. Tem hora que meu cérebro buga e eu não consigo falar mais. Por isso que tem hora que na narração eu nem corto, porque eu já falei umas 10 vezes a mesma coisa e continua saindo errado, gente. Então, desculpa aí. Eu não sei o que acontece comigo hoje em dia, porque tem hora que eu tô conversando e do nada eu começo a falar errado. Mas enfim, eu terminei de empanar a banana e eu deixo ela assim, gente. Levo direto pro congelador, ela assim, em camadinhas. E quando chega pedido, depois de congelada, é só jogar no óleo quente que fica perfeita. Ela não escurece, não fica ruim, fica maravilhosa. Aí, uma coisa, depois que congela, eu tiro da assadeira e coloco dentro dos saquinhos, né? E o primeiro pedido já tinha banana. Então, ela frita muito rápido quando você acaba de empanar, né? Quando tá congelada, ela demora um pouquinho mais, mas pra mim é vantajoso, gente. Porque é significado que eu não vou perder ela estando congelada, né? E nesse pedido, além desse adicional de banana, era um frango empanado com berinjela e a couve refogada na manteiga. E foi o pedido mais diferente do dia, porque os próximos já vão repetindo tudo de novo. Aí saiu mais uma executiva, né, que é do mesmo pedido da empanada. É uma executiva com arroz e feijão, acompanhamento de purê, e adivinha o próximo acompanhamento o que é? Exatamente, batata palha, que a minha ali no pote já tinha até acabado. E era mais um frango empanado, só que não era uma berinjela, era um frango empanado ao molho de catupiry. Berinjela não, gente, não era mais uma parmegiana. Né, mas enfim, era um molho de catupiry e é uma ótima opção também, porque se você já tem um empanado, ao invés de usar o molho de tomate, você compra ali um saquinho de catupiry, não precisa nem ser do grandão, você compra do pequeno e dissolve ela um pouquinho só no creme de leite e joga em cima do frango, que fica perfeito. Já o próximo pedido é uma marmitinha P também, com arroz e feijão. Saiu bastante marmita com arroz e feijão nesse domingo, né? De vez em quando os domingos são bem variados, com somente arroz, é tipo 50% de cada, né? Com marmita só arroz e feijão, mas nesse domingo a maioria era com arroz e feijão. E dessa vez era um acompanhamento de purê, chips de batata doce e a parmegiana de carne, né? Então, foi o único também prato do dia que eu vendi de carne. A carne sai bem menos do que frango, né? Ela é bem mais cara no meu cardápio. Eu acho que a parmegiana de carne é vendida a R$ 42, então é um preço bem mais alto, né? Do que a parmegiana de frango, que é vendida a R$ 36. Já esse próximo pedido foi o único combinho, né, para 2 pessoas que saiu no dia, que é o meu combo de parmegiana. Aí eu mando uma marmitinha cheia de arroz, as marmitas R7, que é a de 500 ml, né? Uma só de arroz,
uma com a parmegiana de frango, eu mando bem caprichado, dá quase 3 pedaços de frango para cada pessoa, né? Com bastante molho, eu rego bastante, né, as parmegianas para não chegar seca, com capricho bastante também no queijo, gente, porque ela é vendida a R$ 53, se eu não me engano, gente, no iFood. A de frango, já a de carne é 75, né? Mas a de frango sai a 53. E eu deixo a pessoa escolher um acompanhamento só, diferente das marmitas normais. Na combo, eu deixo ela escolher uma só, pra incentivar a sair mais os adicionais, né? E dessa vez a cliente escolheu também batata palha, gente. A batata palha saiu demais nesse domingo, né? E eu sempre fecho assim. Infelizmente, nesse horário já tinha acabado meu saco craft e eu tive que mandar na sacola, né? E a pessoa comprou uma coca só, de lata, a Coca Zero. Já esse próximo pedido, eu já comecei com a batata frita, né? Mostrando aí pra vocês. Ele tinha um adicional de batata frita que eu vendo a R$ 5. Eu vendo a porção pequenininha. Essa é a marmitinha, não, a hamburguera número 1. É a menorzinha. Então, eu gosto de vender com pequenos preços, né, gente? Pra sair, incentivar a sair bastante mesmo. E era uma marmitinha PAR7, né? Com arroz e feijão, um acompanhamento de purê. Batata palha, mas não era uma parmegiana, pelo menos isso. Era uma calabresa cebolada, acho que foi a primeira e única calabresa que eu vendi no dia também. E, infelizmente, gente, eu não gravei todos os pedidos deste domingo, eu acho que ficou alguns de fora, mas a grande maioria eu gravei pra vocês, né? E eu tô muito feliz, gente, com o resultado da loja, graças a Deus tá voltando a ser o que era antes, né? Pelo menos no domingo. Assim, tá na metade do que era, né? Mas tá muito melhor do que alguns vídeos atrás. Vocês viram que eu tava reclamando muito das vendas, mas já tá muito melhor, tá? Então, só pra dar uma adenda aqui pra vocês, né? De como que tá hoje as vendas. Já está se encaminhando, graças a Deus a loja está aumentando as vendas. E tomara que chegue a ser o que era antes, né? Pra me mostrar pra vocês. Então, o último pedido que eu filmei pra vocês foi 2 marmitinhas M com arroz e feijão. E vocês viram que nessa hora aí o richô já estava vazio, mas eu não estava com o mesmo arroz que antes. Eu fiz um arroz novo e por isso que eu usei o restinho do arroz nas 2 marmitas e o novo arroz nas 2 marmitas, porque, gente, na minha cabeça pode dar uma diferença de gosto e eu não gosto disso, tipo assim, um receber um arroz de um sabor e o outro não, sabe? Então por isso que eu acabei misturando, né? Mas é coisa da minha cabeça, gente. Se eu podia ter enchido uma e ter colocado outra, o arroz novo só na outra, né? Mas enfim, eram 2 M, né? Com arroz e feijão, um acompanhamento de purê e banana. E eram 2 berinjelas parmegianas, né? 2 parmegianas de berinjela. E editando o vídeo agora, eu acabei de ver que eu esqueci de colocar o molho por cima do queijo. Vocês sabem que eu gosto de colocar o molho por cima do queijo pra ele não colar em cima da tampa, né? Na hora da pessoa abrir, mas enfim. Fechei assim um de cada. Depois coloquei um em cima do outro, os docinhos, e embalei mais uma vez, porque nesse momento até a minha sacola tinha acabado, gente. Então eu tive que mandar assim pro cliente. O vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu domingo de vendas. Estou editando esse vídeo na terça-feira de manhã, correndo para poder postar ainda hoje para vocês, porque ontem eu não consegui editar o vídeo para poder adiantar, né? E, gente, eu não vou gravar mais o final, né, de quantas que eu vendi, nada disso, porque eu acho que não vai dar certo mais eu ficar gravando por motivos de comparação, por motivos até de segurança, sei lá. Então, eu tive um bom retorno ontem, não cheguei a bater 30 pedidos, mas tá bom, gente, foi assim, no meio do caminho, né? Mas, enfim, só dando uma adenda, né? Que vocês sabem que eu gosto de gravar no final, mas por algumas questões, alguns comentários que eu recebi, eu achei melhor parar de gravar, tá? Então é isso, gente, não vou gravar mais, tá? Então, se você gostou do vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, curte, comenta aqui pra mim o que vocês acharam e qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal também, tá bom? Eu vou iniciar o próximo vídeo daqui mesmo, que vai sair ou na quinta ou no sábado, tá, gente? Se der tempo de eu editar amanhã, entre hoje e amanhã já sai na quinta, se não só no sábado, né? Então já ativa o sininho pra vocês não perder o próximo vídeo que vai sair aqui no canal, tá? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.